Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos resolver mais um exercício de derivadas, aplicação da regra da cadeia. Nesse caso aqui, uma aplicação da regra da cadeia junto com a regra do produto, né? Derivada de y igual a 3x vezes cosseno x, tudo isso elevado à terceira potência. Perceba que nós temos duas regras, a regra da cadeia e a regra do produto. Qual que eu devo usar primeiro? Você deve olhar a sua expressão como um todo. Perceba que essa expressão como um todo, ela é primeiro uma expressão 3x cosseno x elevada à terceira potência. Então a primeira regra que você vai usar aqui é a regra da cadeia, que eu tenho uma função de x aqui, tá? Embora ela seja um produto, mas ela é uma função de x elevada à terceira potência, tá? Então eu tenho u elevado a n. E a primeira regra que eu vou usar é a derivada em relação à variável x de um f de u. Lembra que a regra da cadeia é a derivada de f vezes a derivada de u. O que nós vamos fazer é adaptar essa fórmula geral para esse caso em particular, tá? Chamando toda essa expressão aqui, olha, chamando toda essa expressão aqui, que está aqui dentro, de u. Tá? Então nós vamos ter aí a derivada em relação à variável x de u elevado a n. Então essa fórmula aqui é uma adaptação desta. A nossa função aqui é uma função potência, né? Nós chamarmos isso aqui de u, é uma função f de u, que é u elevado a n. No caso, u elevado à terceira potência, que é igual a n vezes u elevado a n menos 1, né? A famosa regrinha do tombo, vezes a derivada de u. Então a primeira regra que eu vou usar para calcular essa derivada é a regra da cadeia, né? Derivada de u elevado a n, que é o que eu tenho aqui, olha. Ah, mas u é um produto. Tudo bem que u é um produto, isso vai aparecer depois. Dependendo da ordem, você tem o produto primeiro, regra da cadeia depois. Nesse caso eu tenho a regra da cadeia primeiro, regra do produto depois. Então nós vamos começar a montar aqui a nossa regra, né? A nossa derivada de y em relação à variável x, aplicando a derivada de u elevado a n, que está aqui. Então repete o expoente é 3 vezes 3x cosseno x, que é o nosso u, elevado a n menos 1, elevado a 3 menos 1, vezes a derivada de u. Então, vezes a derivada em relação à variável x de 3x vezes cosseno x. Perceba que nós aplicamos aí a nossa regra da cadeia para funções do tipo f de u, onde a função f é uma função potência. Então, u elevado a n. Derivada de u elevado a n, n vezes u elevado a n menos 1, tá? A regrinha do tombo, vezes derivada de u. O que acontece? Aparece aqui a regra do produto, né? A derivada de u vezes v. Essas letras u e v, elas são usadas constantemente só para facilitar as continhas, né? Para você poder ter uma forma mais simples de gravar essas expressões, né? Ali, por exemplo, eu vou ter a derivada em relação à variável x de u vezes v, que vai ser u vezes derivada de v mais v vezes derivada de u. Então eu tenho a regra do produto dentro da regra da cadeia, nesse ponto aqui, né? Tá? Aí nós podemos continuar a nossa continha. Como é que vai ser essa derivada aqui, né? Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 3x cosseno de x elevado a 3 menos 1 elevado a 2 vezes, né? Agora vamos fazer aqui a nossa regra do produto, né? Tá? A regra do produto vai ser u derivada de v, então u, que é o 3x, vezes a derivada em relação a x do cosseno de x, mais v derivada de u, mais v, né? O v é o cosseno x, vezes a derivada em relação a x de u, que é o 3x, tá? Que é o 3x. Tudo isso é a aplicação da nossa regra do produto, né? Então, ó, aplicamos a regra da cadeia aqui primeiro, né? N
U elevado a n menos 1, derivada de U. Na derivada de U apareceu a regra do produto. U, derivada de V, mais V, derivada de U. Então apareceu a derivada de cosseno, que vai ser igual a 3 vezes 3x cosseno x ao quadrado vezes, né? Vamos ver como é que fica aqui a nossa derivada. 3x vezes derivada do cosseno. Derivada de cosseno é menos seno de x, mais cosseno x vezes derivada de 3x. Lembra que a derivada de 3x é uma das derivadas simplesinhas. A derivada de x é 1, né? 3 vezes 1, 3 vezes 3, tá? Que vai ser igual a 3 vezes, né? Lembra que isso aqui ao quadrado é o 9, 3 ao quadrado 9, x ao quadrado vezes cosseno x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, vezes, né? Agora essa expressão, tá? 3x vezes menos seno, então menos 3x seno x. 3 vezes cosseno, então mais 3 cosseno x, tá? Eu posso deixar a resposta assim, ou fazer a distributiva, né? Tá? Finalizar minha continha, ó. 3 vezes 9, 27. 27 aplicando distributiva, ou seja, fazendo este vezes este vezes este, nós temos 27 vezes 3, 81, menos 81, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, cosseno ao quadrado vezes seno, então vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno x, tá? Então repetindo, 9 vezes 3, 27, vezes menos 3, menos 81. X quadrado vezes x, x ao cubo, cosseno ao quadrado vezes seno. Esse vezes esse, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Mais 81, x ao quadrado, aqui não tem nada, x ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado vezes cosseno ao cubo de x, tá? Então essa expressão, né? Essa expressão é a derivada dessa expressão. O que você pode fazer aqui, né? Pegar o 81x quadrado cosseno ao quadrado de x, colocar em evidência, tá? Fica até uma expressão legal, mas não precisa. Se você quiser fazer, você pode fazer e terminar a sua expressão, tá? Essa resposta aqui, satisfeito com ela. Espero que tenha entendido a resolução, né? Tá? Tenha entendido a resolução e gostado da resolução. Se gostou, curta o canal, compartilhe, ajude a divulgar.